Boa tarde. Tentou se escapar hoje, mas não vai deixar. Vamos deixar ela se escapar. Podia fazer uma peça zero. Pode dar mais. Boa tarde a todos os irmãos. Vamos procurar silenciar a nossa mente, deixar as preocupações de lado e agradecer a todos que compareceram nesta tarde chuvosa e também aqueles que não puderam comparecer, pedindo a proteção e o amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e da espiritualidade maior, que abençoe e proteja esta reunião espírita, nos intuindo para que possamos expor a doutrina espírita, assimilar os ensinamentos, fortalecer o nosso espírito para podermos vencer os obstáculos e dar continuidade ao nosso caminho aqui nesse planeta. Agradecemos e com o pensamento em nosso Pai Maior, dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. E agora, para a posição doutrinária desta tarde, a irmã Maria da Graça. Boa tarde a todos. Boa tarde. Os presentes aqui, encarnados e desencarnados. Vou ler um trecho do Evangelho que está proposto para hoje, que é a instrução dos Espíritos quanto à nova era. Um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único e Moisés o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus se serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque postos em ação, em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que deveria iluminar a humanidade e o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável, no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos,
enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade, o amor do próximo e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras, mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Esse aqui foi um trecho. E eu tirei algumas conclusões, não sei se eu dei essas conclusões agora no final dos trechos. Acho que dá para separar, né? Aí fica mais claro. Nós estamos chegando numa nova era, ou era nova, que não começou agora. Moisés foi que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Todos sentimos as mudanças ou o sentimento de mudanças que preludiam essa transformação planetária. Em qual direção se dará a transformação? A regeneração dos homens, porque é preciso que haja uma transformação da humanidade para que isso ocorra. A Terra precisa de um padrão para essa mudança. Então, cabe analisar alguns princípios da doutrina espírita. A existência de Deus como causa primária, supremo amor, existente que dirige todo o universo infinito. Ele soberanamente bom e justo. Todos nós somos tutelados individualmente por Deus. Ele está nas nossas ações e é por Ele e por os nossos guias e mentores que nós somos orientados. Não são só os grandes espíritos que tiveram na Terra e ainda tem, esses que ficaram em evidência, que são dirigidos por Ele. Especialmente, cada um de nós também é dirigido por Deus. É claro que cabe a nós o livre-arbítrio. É nós que tomamos as decisões, eles nos orientam, mas quem toma as decisões com relação a nós mesmos e todos os caminhos que devemos trilhar somos nós, né? Apenas orientados. E Deus não faz isso de graça, Ele tem um plano para cada um de nós. Eu falo isso porque para haver uma reforma na Terra, nós precisamos de milhões de reformas individuais, cada um tem que fazer a sua reforma. Para que isso abranja todos os setores da Terra, é preciso que nós façamos a mudança. Nós somos como pequenas formigas, como pequenos grãos, mas nós, como as formigas, também fazemos os nossos formigueiros e construímos montanhas através de pequenos grãos, né? Então precisamos que nós nos transformemos também para que a Terra
possa se Não esperar transformar pelo como um outro, todo. né? Que a gente tem o hábito de esperar pelo outro. Não, o outro tem que fazer primeiro para depois eu tomar a atitude, ou reagir em relação ao que o outro está fazendo. É bem isso. Começa por nós, é o contrário. A gente que tem que começar essa mudança, porque um aqui, outro ali, e vai formando e vai... Cada um faz a sua parte. Cada Ela um é faz a independente, mas ao mesmo tempo se conecta com todo mundo. Exatamente. E aí acontece a mudança do planeta. Que precisa. Todos têm que fazer sua reforma, né? Sua Sim. mudança íntima. Não é fácil. Não é fácil, mas vai dar. Sabe que tem uma questão assim, a questão do pensamento, né? A gente, desculpa te interromper. Não? Se a gente conseguir unir os pensamentos numa ideia, ela se torna fácil. O problema é que quando cada um estiver pensando diferente. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos que fazer mudança, esse é um pensamento só, tá? Mas temos que juntar isso aí para que a união, né? a união do pensamento, a energia nos impulsione para que isso aconteça. Então, se a minha energia está com uma ideia, eu quero fazer a mudança, eu quero mudar, eu vou ter a minha energia impulsionando. Agora, se todos nós nessa sala tivermos o mesmo pensamento, é como se estivessem nos empurrando para aquilo ali. Então, não tem como dar errado. Na humanidade toda, está muito disperso os pensamentos, por isso que a gente não consegue avançar. É no momento que cada um fizer pensar dessa forma, se une essas energias e aí a mudança acontece. Que o planeta não está mais aceitando que não haja, né? Agora só vai. Tem que Mas haver. tem que haver mudança. É. Mas é bem isso, é que a gente tem, se separa de alguma forma, né? Cada um pensa aqui, outro pensa ali. Individualmente, né? Individualmente, está fazendo a mudança, mas ela acontece quando todos têm a mesma, que é o que a Maria da Graça está dizendo. As formiguinhas juntam os grãozinhos lá e formam um formigueiro. Se cada um botar um grão separado do outro, né? Não tem como. Não se junta. Para formar a egrégora A da egrégora Terra, da para melhorar, para elevar, né? Justamente para a mudança ocorrer. Para a mudança ocorrer. A transição, né? Então a gente tem que parar de se preocupar com as coisas ruins que estão acontecendo, com o que tô vendo as notícias na televisão que trazem um monte de pensamentos negativos. Eu já não olho. Né? E aí a gente vê, porque aquilo lá está acontecendo, que é ruim, que é errado, que é muita coisa errada aí que está acontecendo no dia a dia das pessoas, mas na verdade Porque as coisas boas ninguém mostra também, né? Coisas boas também a gente tem acontecem. que mudar esse pensamento, né? Mudar essa Eles acham melhor mostrar desgraça do que... Prende mais a pessoa, né? E que a fazer maioria coisa, está né? sintonizada, né? A maioria E está pra gente sintonizada, né? mudar, a gente tem que sintonizar com coisas boas, né? coisas boas. E aí, mas o que eu faço, né? É que vai fazer com que eu mude. Então, eu tenho que começar a parar de ver coisas desgraças para começar a ver coisas boas. Aí eu vou começar a agir dessa forma também. Tu até pode ver, assistir uma notícia, mas não deixar que aquilo te afete, né? Porque desinformado a gente também não pode viver, mas... Não, eu não passar o deixar dia ouvindo passar também, o né? Porque tu passar o dia Olhar inteiro num programa notícia, ligado o que nisso tá aí, acontecendo no- acho Não que a deixar cabeça se não contaminar, dá, né? né? Não Porque deixar tu se passa o dia contaminar. É uma inteiro. contaminação. Porque eu acho que 1000 vezes, então, desliga, fica só o silêncio só pra pensar. Porque... Tá? Sim, Então, até porque aquilo repetitivo, aquela coisa, no caso da Sim. televisão, né? Aquilo vai entrando na gente, a pessoa começa a pensar negativo, porque aquilo começa a trabalhar tantas vezes repetida, e aí faz o e inverso. começa a pensar, e a energia começa a ficar pesada. Por quê? Porque inverteu o que a gente está falando aqui, né? Em vez de... E aí tu começa a emanar elevar aquela o energia pensamento. negativa pro outro também. Porque, às vezes, por exemplo, o meu É o fácil senhor, esse que eu do lado- cuido, eu chegava lá e ele não me dizia nada assim de bom. A outra a empregada do dia passa o dia inteiro naquele programa, não sei se é SBT ou Record, Ah, que é só, né, morte, assassinato, sequestro e coisa. Então, Então, de noite, quando eu chegava, ele não tinha outra coisa. Eu digo, não, seu Pedro, pensamento. vamos deletar e pensar em outras coisas diferentes. Para não escutar E aí, música. se eu sei vejo lá. só Claro. as coisas Uma ruins, pessoa de idade, né, tu chegar de noite com a cabeça tá... se eu vejo só as coisas ruins que acontecem, também não consigo. Nossa mesma energia. Exatamente. consegue E não consigo ver as coisas boas, né? Porque
só tá havendo acidente. Pois é, ele só me dizia desgraça. Desgraça. Como é que eu vou ver alguma coisa boa? Coitado, passava olhando. É que o Você mal dá imagina? mais audiência do que o bem. Infelizmente. É. Por isso Mas que existe o bem. Tem muito Por isso que a muito gente bem. ainda está no mundo de regeneração, porque De o prova mundo, e expiação. aliás, Provas. estou querendo passar tão rápido. Provas e expiações, por quê? Por causa dessa energia, que ainda existe o mal e o bem estão ainda meio equiparados, mas o mal ainda tem aquela coisa como Predominância. que a predominância, que a pessoa quer assistir aquilo que quer ver. Parece que gosta de Então, ver, né? Ainda ontem eu estava As ouvindo. pessoas se interessam mais por notícias ou por fofoca. Negativas. Por quê? Porque a energia dela está vibrando nessa Sim. sintonia e isso faz com que alimente, né? Então, se eu estou vibrando numa energia padrão, vamos dizer assim, e começo a ouvir mais coisas ruins, a minha energia Começa a baixar. começa a baixar. E aquilo está me alimentando. Então, eu quero ouvir mais ainda. E automaticamente vem as doenças. Quando eu né? paro de ouvir aquilo, faz Através da falta. energia. A minha Claro. energia está sendo alimentada por aquilo ali. Eu Então eu tenho que estar me alimentando constantemente. Por isso que é difícil eu mudar. Por isso que é difícil eu fazer a troca de atitude. Porque eu preciso, Por é isso como eu se comer chama açúcar reforma. e parar de comer açúcar. É que também Eu sou chocolate, eu Sim. paro de comer chocolate. Não Uhum. tem, é muito difícil. Né? Eu sou fumante, paro de fumar. É difícil a gente fazer essas... sim. É que a gente está passando por esse momento assim, de provas e expiações no nosso planeta, né? E teve muito desencarne, né? E no caso, se tu abre a janela, né? Qualquer aberturinha, né? E tu tá, dependendo da tua vibração, né? Os amiguinhos que vão estar na tua volta, né? E a Então, mídia é tá... boa música, elevar o pensamento, ganhando fazer as graças a orações, Deus. né? Não deixar a janela abrir, né? Sim, E a mídia orar e tá- vigiar. Aí, né? Só pro negativo, né? Pro mal. tá Por isso a utilizando importância da Sim, prática do espiritismo, dos Importante. conhecimentos espíritas, colocá-los em prática, né? Porque não adianta a gente também ficar Orar e ouvindo, vigiar, ouvindo né? e não praticar. Orar e vigiar os pensamentos, né? Mas é que eu sei que a gente às vezes Se eu vacila. tô É. com um pensamento ruim, uma angústia, uma ansiedade, alguma coisa, bota uma música bem suave, né? Uma música, né, que seja, ela muda completamente, porque muda o padrão que está vibrando, É, muda o ambiente, né? muda o ambiente de toda a casa. Inclusive a questão da oração. A oração, às vezes a gente está num momento, não sei onde foi que eu ouvi ou li isso, às vezes a gente está num momento de aflição ou de angústia que não consegue se concentrar para fazer uma oração sincera do coração. E basta que tu pegue uma oração qualquer, ou até uma música, ou uma oração que tu leia, não precisa estar, mas só em ler aquela oração, ali, tu já eleva a tua vibração, E já aí? muda. Claro, só o fato de estar Começa lendo a a gente já é influenciar. assistido também, né? Por espiritualidade. Então, Maior. é um esforço. É como romper um vício, né? É um Mas esforço. basta vontade. Mas aí tem que querer, tem que ter vontade. Eu Eu quero, acho tá assim, melhor. a humanidade ela evoluiu em alguns aspectos, mas em outros ainda temos muito ainda que evoluir. Ontem eu estava ouvindo isso, que o mundo de regeneração, quando nós chegarmos nele, ele vai ser só de provas. Não quer dizer que não vai Sim. ter mais, né? Claro. Não vai ter mais a expiação, né? Sim. Aquela situação difícil que a gente passa. Mas ele vai continuar tendo provas. Nós ainda vamos continuar passando por situações difíceis. E o bem vai ser mais ouvido que o mal, que hoje ainda é o mal. Vai ter ainda ajuda é para mais passar as ouvido. provas. Mas o bem vai ser muito mais. As pessoas vão se interessar mais pelas coisas boas Claro. ditas, né? Que é o caso que a gente estava falando aqui, que a gente se interessa. Claro que as pessoas vão melhorar, vão estar Claro. melhores. E automaticamente, quando tu está melhor, tu atrai pessoas também do mesma Aumenta o energia, padrão. né? Aumenta a energia. A gente até se Envolve afasta mais daquelas pessoas que Exatamente. falam mal, a gente já não sente bem na vida. A gente fica chocado, É. realmente, com essa. Não... É que às vezes a gente E a gente não pode sai da casa da rebater, gente com uma que aí energia dá uma tão boa, briga. né? Então, o que a Chega na gente casa faz? da pessoa, chega ali, a pessoa Recolhe. Silêncio. acaba, né? Só te dá notícia ruim, só desastre, só isso, só fofoca no fim. No fim, tu sai de lá mais cansado. É bem assim. Tu saiu pra, né, Então, tu já conversar, nota.
Aí tu a nota tua que não vale a mudança, pena. a tua mudança de padrão. Então, ó, já Porque não tu tô sabe, mais porque a gente exatamente. a gente já teve aí, né? Exatamente. Já A não gente estamos pensa, mais já não nessas tá, o assunto não tá mais, a gente não se percebe. engaja mais. E às vezes até a gente deixa, numa situação dessa, tu deixar de comentar, simplesmente não comenta, não fala. Por mais que a pessoa esteja falando, outra pessoa está ali, está falando coisas que tu não ouviu, tu não fala. Não fala. Só em ficar calado já é uma mudança, né? Às vezes tu não, Sim, pelo menos é eu uma consegui ficar calada, não respondi nem nada. Isso já é uma mudança, né? Pequena mudança, mas é uma mudança. Né? Isso já vale para mim. Aí tu já faz uma oração por aquela coisa, pelo acontecimento, aquilo já mudou totalmente, É, né? é. Já tem Força. Agora me conte como é que acontece na realidade. É difícil. Ajuda no Essa fofoca. palavra, A pessoa olha pra ti e diz assim, eu tô te contando a fofoca e tu não tens nada a dizer. mas é mudança, né? É Coisa que a gente tem que aprender. Vai se dar. Vai se dar. Não, a gente aprende isso com a Bom, então, o outro princípio que a gente deve observar é o princípio da solidariedade das reencarnações, que não estou entendendo nem minha letra. Cláudia, já. Que na verdade, estou inspirada. Viu? O princípio da solidariedade das reencarnações dos muitos eus, porque nós fomos muitos eus das outras reencarnações. Não somos uma soma nós somos uma soma de todas as pessoas que já fomos nas sucessivas reencarnações. Encontraremos as mesmas pessoas e circunstâncias que já encontramos. Isso é a solidariedade das existências. O processo de entrar na nova era será de pequenos passos e não de um passo de mágicas. Não é uma coisa que de repente vai acontecer. Essas pequenas coisas é que vão aos Faz poucos parte. mudando, né? Faz parte da Anos. evolução do ser humano. Anos, né? Pequenos Não. passos. Nós começamos lá na criação como espíritos, né? Não como encarnados, não, mas lá como espíritos nós começamos na criação. Temos 3 fases, né? Que são milênios. A primeira fase é do eu, aquele que só olha para si. A gente passou milênios olhando só para nós. O que me importa, o que eu quero, o que eu tenho que fazer, todas as funções do eu. Agora a gente está aprendendo a olhar para o outro. Existe uma outra pessoa que não sou eu, né? A opinião do outro também vale. Também vale. Então a gente recém está abrindo os olhos para ouvir e ver o outro. Essa é a segunda fase da evolução espiritual. E a terceira é quando eu passo a viver em função do outro, né? Que já não me importo mais comigo mesmo. Porque agora eu recém estou aprendendo a olhar o outro. Existe mais alguém além de mim, né? Então imagina a benevolência, né? Quando a gente chegar na benevolência, é a nossa meta. Então isso faz parte da evolução, queira ou não, está dentro das leis divinas e progresso. Nós vamos chegar lá. Bom. Milênio em milênio, mais de grão em grão. Sim. De milênio em milênio. Falando sobre a regeneração que eu estava falando, ela começou esse processo de regeneração aí por volta dos anos 50, 1950. E se prevê que entraremos no mundo de regeneração daqui a mais ou menos uns 1000 anos. De milênio. Quer dizer, estamos num processo, num processo. Estaremos bem longe daqui. Ou não, Sim. ou já de volta. Longe de volta, talvez a quantas, né? Quantas vezes Já são 1000 anos de... Imagina. É que 1000 anos para nós representa muito. encarnações. No mundo espiritual é... Mas no mundo espiritual é um Rapidinho. segundo, é muito rápido. Bom, tem também a solidariedade dos mundos. Nenhum orbe está isolado do outro. Temos colaboração de espíritos mais evoluídos que vêm para ajudar nas transformações da Terra, de outros planetas, de outros orbes habitados, que são mais evoluídos e vêm e reencarnam aqui para nos ensinar algumas coisas. Alguns vêm para missões familiares, às vezes até para tentar fazer evoluir uma família que há muitos anos não evolui, que estão, porque a gente, né, que aquela família, às vezes acontece
Aqueles grupos de espíritos ficarem como Estagnados, né? estagnados há muito tempo. Se Então, às vezes encontrando. vem, e não conseguem Passar passar a não prova, sai, né? não passa para a próxima fase. É aquela É que vive verdade. no círculo fechado. Aí nessa reencarnação eu te mato, na próxima tu me mata, Não, depois eu assim, te vai. mato, e assim a gente vai. vicioso, né? ficam naquele ciclo vicioso. Impressionante. Até eles pararem para dizer chega de mortes, Aí né? vem algum Vem Fora algum de pra fazer mais essa evoluído, que às vezes pode ser que até vocês percebam que nas famílias, né, de vocês, né, ou de uma outra família, alguém que tenha vindo, por exemplo, minha tia era uma pessoa muito bondosa, ou era uma pessoa diferente, ou meu avô, uma pessoa Sim, assim, parece que você- até que é deslocada, nada. uma pessoa que, como aquela pessoa é verdade, aquela pessoa me marcou, uma pessoa que marcou na família da gente, assim. Então, às vezes, são esses espíritos mais evoluídos que vêm para ajudarem na nossa evolução e na evolução das famílias, ou até de algum setor da comunidade, ou na área da saúde, ou todas as áreas. Sempre vem um espírito pronto para ajudar, tem uma evolução maior e vem nos ensinar. Nós estamos para aprender. Não estamos sozinhos. Né? É a lei da cooperação. Lei da cooperação. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Assim, eu acho que a nossa evolução, ela vai se dar, está se dando nesse momento, toda ela, nada de muita guerra, nem de revoluções grandes, mas toda ela assim, baseada no amor. Eu até, o Haroldo Dutra contou uma história, a historinha de uma menina, uma menina de 4 anos. Ela era filha de um pai que era assim, tipo matemático, não como tu, né? Um pai matemático que era 2 e 2, né? E basta, que não acreditava mais nada. Uma mãe que era professora, que era uma mente um pouco mais aberta. E ela, um dia ia no carro atrás com os pais e falou, mamãe, quanto tempo a gente fica lá em cima para depois voltar? E eles ficaram assim, né, achando que pergunta, né? Como assim? Como assim a gente fica lá em cima? Não, a gente, não lembro exatamente como é que é, que a gente volta, eu sei, isso eu tenho certeza, uma criança de 4 anos. Sim. Eu só não sei o tempo que a gente tem que ficar lá. Então, quer dizer, e hoje esses pais procuraram ele, o Haroldo, e hoje eles estão frequentando uma casa espírita, Essa criança já veio estudando, ela veio impulsionar eles, veio ensinar, e agora eles Ela estão veio aprendendo, com- ela está ouvindo as palestras, já hoje está maior, né? Ela veio com conhecimento que não foi adquirido na casa, né? No lar, pelos pais. Já era algo. Então é uma transformação pelo amor. É com muito amor, uma menina muito amada pelos pais, coisa. Ela veio, ela plantou aquela semente, ela está desenvolvendo. E veio bem evoluída já. E que hoje em dia nós temos essa função da transição planetária. Nós estamos num momento assim, crucial. Né? Nós que estamos reencarnados agora. Os espíritos que vêm reencarnarem, a partir dos próximos, né? Que vêm reencarnar, não inventem de todo mundo ficar grávido agora, porque tem espírito de Mas os próximos são espíritos muito mais evoluídos que nós. Né? Já passamos por várias etapas de espíritos, né? Começamos lá nos índigos, depois os cristais, depois por essa ordem índigos, depois cristais, que são os de 2000 para cá. E agora vem essa leva dos espíritos diamante, acho que é uma coisa assim. Não lembro os nomes. Acho que é isso. Esses não se deixam influenciar, não se deixam. E tu já nota que as crianças fazem esse tipo de comentário, né? Do outro lado. De outras Então, vidas. já está vendo, então não há Eles é mais bem volta naturais. agora, né? Para reencarnar, a gente para voltar a reencarnar aqui, quanto tempo a gente vai levar depois que desencarna lá? A gente Sim, vai desencarnar no momento. Quantos anos a gente vai ficar lá para voltar? E vamos ter que voltar nesse nível de evolução. Por isso é a última Sim. chance que nós É temos melhor agora de aprender aqui melhorar um pouquinho para antes ficar de- aqui no planeta. Senão a gente vai retornar para outros mundos de prova e expiação. Porque o nosso já não é mais de prova e expiação, vai ser de regeneração.
Então, Então, essas crianças de hoje. Claro, e o que a doutrina espírita ensina para nós? Ela veio ensinar, né? Que nós devemos deixar de ser tão materialistas, preocupados com as coisas materiais, né? Nós temos temos que tratar mais da parte espiritual mesmo, né? Não desviar disso aí. Eu acho que veio para abrir esse caminho, né? O tempo que a gente é tão rápido, né? E cada vez está passando mais rápido. Né? E o tempo que a gente passa aqui é bem rápido em relação ao tempo que a gente fica lá. Tanto que a gente nota, assim, eu pelo menos a cada tanto dou conta, parece que há quantos anos já passaram, eu já tô com 50 e tantos anos, já passou, meu Deus, eu olho para trás aqui e foi assim, meu Deus, passou tudo tão rápido, né? Eu tô aqui. Cada dia passou mais rápido. Imagina então quando a gente chega lá e depois, não fiz tanta coisa, e até eu já mesmo Senão a gente diz assim, já passei tanta coisa nesses 50 e tantos anos. Se a gente observar que todo mundo é do milênio passado, né? Estamos bem. Não somos do século passado, somos do milênio passado. É um peso. Vou ler outra parte do Evangelho. Então. Aqui é o Espírito Fénelon, Poitiers, 1861. Imagine que essas coisas todas que eu estou lendo, isso aqui, as datas que foram psicografadas, né? E são coisas atuais que a gente fala. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará, sedes firmes. O espiritismo é a ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, os conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façai ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos. Olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. E a gente termina se emocionando, né? Porque são coisas assim que
Até quando a gente vai se negar nesse É caminho? uma né? mensagem, né? É uma mensagem. Até quando a gente vai se negar a entrar nessa ordem, nessa linha, né? Porque Jesus esteve aí há 2000 anos, como ele disse, né? Faz 18 séculos, 1800. Nós já estamos há 20 séculos. E ainda continuamos com as mesmas mensagens, e ainda continuamos não escutando muita coisa. Pouca coisa a gente entende. Madre Teresa de Calcutá diz que ainda, no final, né, continuava buscando Deus, porque a busca que ela fazia na função dos pobres, né, ela deixou o convento, né, deixou a igreja para ir para a rua, e mesmo assim ela não conseguia entender, não conseguia explicar, sentir o verdadeiro Deus, né? O que era o Deus esse que Jesus falava. Então ela procurava, através da dedicação aos pobres, da vida dela inteira. Então a gente fica pensando assim, nós não chegamos nem perto disso ainda. E a Madre Teresa era um desses espíritos que vieram do outro Você acha planeta. que não teria definição disso, né? Que ela sentia vergonha de dizer que ela amava a Deus, tá? Porque ela não conseguia entender o significado disso. Amar a Deus realmente, ninguém ainda está em condições. Então, que ela via nas praças, o povo gritando, aquela, né, as pessoas dizendo, porque eu amo Deus, que eu tenho vergonha de dizer que amo Deus, dizia ela. Porque não sei o que é isso ainda. E aqui temos mais uma passagem que é de Santo Agostinho, Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler as notícias